Irmã Ellen, em nome de Jesus, vem orar. Teu esposo vai estar pregando a palavra de Deus, nos anunciando, comunicando a mensagem de Deus, do coração de Deus para os nossos corações. Aleluia. Então, irmã Ellen, orando. Senhor nosso Deus, estamos aqui, ó Deus, unidos em Teu nome, ó Pai. E nós sentimos a Sua presença porque sabemos que está presente entre nós, porque onde há dois ou mais reunidos em Teu nome, Tu está presente. Senhor, queremos Te agradecer já por esse culto, Senhor, que temos prestado a Ti. Que temos, Senhor, rendido glórias em Teu nome, Senhor. Agora que possamos, Senhor, estarmos prontos para ouvir a Tua palavra, que o Senhor vai, Senhor, trazer através do Teu servo, Deus. Que seja ele, Senhor, canal de bênção para todos nós, Senhor, para a Tua igreja. Que ele diminua e o Senhor cresça, ó Deus. Que possamos ser ouvintes também, praticantes da Tua palavra. Te louvamos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diácono Flávio com a palavra. Pai Senhor para a igreja. Amém. Louvamos a Deus pela sua misericórdia mais uma vez, estamos na sua casa, que assim chamamos sua casa. Já oramos, então estaremos lendo aqui, com a graça de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 10 a 17, é pequeno. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 17. A gente falou bastante aqui nessa tarde sobre a questão das dificuldades que se encontra hoje no dia a dia da igreja, no dia a dia da vida de cada um. Tempos de pandemia, tempos de tristeza, tempos de luta, dificuldades. E esse texto vem bem de encontro a isso hoje. Amém? Então eu vou ler, os irmãos acompanham, eu leio juntos. As traduções são um pouco diferentes, mas não chega a atrapalhar não. Então lemos assim no versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas aos homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo a quem aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo que de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Amém. De sentar. Se tem uma coisa que a gente tem percebido a cada dia, a gente falou, pela graça de Deus, aqui bastante disso aqui na escola dominical, é sobre a diversidade do mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo num mundo confuso, que semáforo não dá jeito, que anúncio não dá jeito, que propaganda não resolve, que política não dá solução. E eu acho que isso não é só de uma cabeça, uma ou duas cabeças mais complicadas ou mais sofridas nesse mundo, não. Isso aí é uma constante na cabeça de todo mundo, desde aquele que está muito preocupado com tudo que vem acontecendo. Ele está sofrendo consequências, até aquele que, entre aspas, ele diz que não está nem se lixando para a situação. Como eu ouvi há pouco tempo um rapaz dizendo, eu nem vejo noticiário, eu não quero saber de nada, isso aí não é problema meu, eu cuido da minha vida e vou embora. Muitos assim, pensando que estão cuidando da sua vida, realmente estão indo embora, para um lugar que não queriam ir. E eu fiquei muito pensativo com aquilo que ele falou. E esse texto fala disso. Aqui fala de Paulo para Timóteo, fala de aconselhamento, fala de lembrança, fala de interrogação, fala de afirmação. E aí eu coloco para mim, diante desse texto, uma interrogação. Se ainda existe alguma certeza. Quando coloca Paulo para Timóteo essas situações aqui que nós acabamos de ler, ele estava levando Timóteo a pensar em tudo que ele vivia, em tudo aquilo que ele havia aprendido e nas dificuldades que ele viria a ter. E se isso não for a nossa realidade, não é mais de ninguém, né? Nós estamos vivendo um mundo confuso, um mundo doente, em todos os sentidos, irmão.
Esses dias estava lá um vizinho meu, até casado com minha prima, e eu lendo isso aqui, não tem como não lembrar disso. E o pobre do rapaz senhor, que ele já deve ter seus 60, tem, né? Ele ficou quase isso, quase 60 ou quase 60. E ele estava na rua fazendo o que muitos diriam uma maravilhosa ação. Ele levou um saquinho de ração para cachorro no bolso dele, aliás, gato no bolso dele, porque ele havia visto 4 belos gatinhos largados na beira da rua. E o que todo mundo podia esperar era o seguinte: oh, que homem louvável, né? Um homem que passa na rua e volta para socorrer 4 gatinhos. Que coisa maravilhosa. Nesse mundo de dor e tristeza e egoísmo, existe uma pessoa que ainda está preocupado com 4 gatinhos. E a cena foi se desenrolando. E ele chegou perto daqueles 4 gatinhos, tirou a raçãozinha que ele tinha trazido no seu bolso. Mas uma coisa destonou de tudo que estava acontecendo. Aquele belo quadro foi quebrado, rasgado, jogado no chão, aquela linda ilustração. Quando ele foi botar a ração para os gatinhos, uma mulher passou de carro, parou, abriu a porta, chamando ele de todo nome que você já ouviu nessa vida de feio e ruim, e inventou mais alguns. Monstro, louco, imundo, como que você é capaz de largar esses gatinhos na rua? O homem estava levando comida por gatinho, mas ele foi acusado de estar jogando os filhotinhos de gato na rua. Até entender que tomada não é focinho de porco e alho não é bugalho, ela tinha usado todo o alfabeto que ela conhecia contra ele. E ele, muito assustado, tentando se defender, falou assim: ó, mas eu só estou dando comida pro gatinho. Irmãos, nós estamos vivendo dias que nós só estamos dando comida pro gatinho. Não está nada fácil para ninguém. Quem diz que está por cima da carne seca, eu quero conhecer, porque eu não conhecia ainda. E muitos dizem que estão, mas estão mentindo. Para eles ou para os outros. O fato é um mundo confuso, onde que uma pessoa vai fazer uma boa ação e ela é julgada mal. Todas as pessoas estão cheias de certezas, cheias de convicções, mas que no fundo não resolve seus problemas, não resolve suas dificuldades, e elas vão colocando isso para os outros do jeito que elas querem, com força, com agressividade, como a gente tem visto aí pela rua do Brasil essa semana. A gente viu protestos de esquerda, de direita, aqui não é a questão, quem está certo, quem está errado, não nos interessa aqui nesse momento, mas o fato é, todo mundo quer pôr a sua vontade, expor sua vontade, e se o outro não estiver disposto a ouvir, ele está disposto a bater no outro para convencê-lo a ouvir. E Paulo, de uma forma muito diferente, mas não melhor ou mais fácil, até pior, colocava isso assim para Timóteo, ele falava das dificuldades que ele tinha sofrido e mandava Timóteo lembrar que ele também sofria dessas dificuldades e que ele viria a sofrer essas dificuldades. E aí, nesse tempo de confusão, e não é nenhuma novidade que essa dificuldade alcançou todos os ambientes, ambientes religiosos, todos os ambientes. E aí a nossa posição qual é? A posição do julgador? Alguém que vai dizer quem é que está certo e quem está errado? Não, mas nós devemos ter posição. A posição do Salvador. A posição daquele que a gente acredita que nos salvou. Daquele que a gente acredita que é a nossa fé. Como eu disse aqui pela tarde, que eu tive que expor a minha opinião lá na padaria, quando eu esperava o pão sair, dizendo que o Evangelho ainda era real e que apesar de tudo que estava sendo feito, sendo dito, havia uma verdade que nunca deixaria de ser verdade. Que Jesus Cristo ainda é verdade. E Ele era a solução para todas as questões, para todas as caraminholas, todos os lodos que andam e perambulam pelas nossas cabeças. Muita gente está decepcionado pelo caminho, né? Decepcionado com instituição, decepcionado com bairro. Eu já ouvi de tudo nessa vida. Uma vez um rapaz trabalhava comigo, ele olhou para mim e falou assim: ah, Flávio, eu não queria que o mundo mudasse não, só queria mudar da minha rua. Se eu mudasse da minha rua, eu já era feliz. Ó. E eu conhecia a rua dele, confesso, não era das piores que eu já tinha visto. O bairro não era tão ruim assim, nem a rua era tão ruim. Mas a gente cria essas coisas, a gente fica buscando motivos,
culpados, soluções. E Paulo estava rasgando aqui o coração dele para Timóteo, dizendo das dificuldades que ele teria na igreja. E nós hoje não devemos nos enganar. A nossa postura deve ser uma postura não de apatia, mas uma postura no bom sentido de combate. Combate, irmão. Nós falamos isso aqui na escola dominical de tarde. Nós devemos rever a nossa maneira de ser cristão. Devemos rever. Eu confesso diante de Deus, Deus conhece meu coração, eu ando já muito preocupado com a minha forma de ser cristão. Porque eu ainda não acho que é suficiente. Eu ainda acho que não é abrangente o suficiente. E isso eu coloco diante de Deus todo dia. Todos os dias eu coloco. Todos os dias eu coloco. Porque eu sei, ô evangelista Leonardo, que a gente precisa se aproximar mais. Precisamos conhecer mais. Ser mais efetivo no reino. Sermos mais relevantes. Não para aquilo que as opiniões e as cabeças loucas vão fazer pela gente. Não para ganhar o voto, não para ganhar a estrelinha, como fazia lá no colégio. Não para isso. Mas para realmente fazer aquilo que a gente tem, como Timóteo tinha, como Paulo tinha. Chamado profundo, chamados abrangentes. Nós temos que fazer isso. Nos nossos dias, aqui na minha anotação, eu pus assim, ó, nós não temos quase certeza nos dias atuais, mas Deus e sua palavra não mudam. Ó, não se enganem. Muitos estão tentando mudar a palavra do Evangelho. A Escritura não é mais segurança para muita gente hoje. Muita gente está preocupada em mudar essa palavra. Preocupada, irmão. Se esforçando para isso. Eu estou falando do que eu vivi e do que eu vivo. Eu já passei por muitos lugares e situações onde que as pessoas questionaram. Eu estou falando de pessoas comuns no sentido da massa e de lideranças dizendo que a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus. E que ela tem que ser adaptada. Mas nós sabemos pela revelação do Espírito Santo, pela revelação da fé que Deus fez brotar em nosso coração, que ela não só contém, mas ela é a palavra de Deus. Ela contém e é a palavra de Deus. Então nós devemos despertar. Salmo 16, 11. Ele quer ler para mim? Para mim não tem que ficar. Eu poderia até abrir aqui. Mas se quiser, já estiver mais rápido aí. Eu não queria justamente fazer o que eu acabei de fazer. Que é tirar de onde eu estava lendo. 16, 11. Sim. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Só um instantinho. Vou te pedir para ler de novo. Lê de novo, por favor. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Ou seja, obrigado. Resumo disso, podemos ter certeza da presença de Deus. O cristão tem na plenitude da presença de Deus a alegria. Isso é verdade para nós? É verdade para nós? Aí fica uma interrogação para cada um responder para si mesmo. É verdade para nós? É verdade. A presença de Deus é suficiente. Ela é nossa alegria, de verdade. Eu me lembro daquele hino, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, mas me faz saber, povo feliz, com Jesus sempre sou. Será que isso é verdade para nós? Apesar do que sabemos, apesar desse mundo louco que a gente está vivendo, apesar dessa convulsão social, essa confusão dentro do mundo religioso também, a paz de Deus tem sido para nós uma realidade, uma fortaleza? Tem sido ou não? Eu tenho buscado aprender de Deus isso aí, ter Deus como centro da nossa vida. Será que a gente tem mesmo isso aí? Deus como centro da nossa vida? E às vezes as coisas nos fazem questionar, né? Pensar se temos Deus como centro da nossa vida. Eu tenho pensado bastante nisso. Se Deus realmente é o centro da nossa vida. Imagina se de hoje para amanhã, que isso nunca aconteça, mas aconteceu com Jó, se a gente perdesse todas as pessoas que a gente preza. Tudo que a gente havia construído, que a gente tinha por valor. Tem gente que se orgulha da casa que construiu, outros se orgulham da carreira que construiu, outros se orgulham da profissão que construiu. Se a gente perdesse essas coisas, será que a gente ainda teria essa convicção de dizer que a alegria de Deus, a presença de Deus nos traria essa paz? Será? Ou seja, nós teríamos essa certeza? A grande questão nessa noite na minha cabeça é:
se ainda existe alguma certeza dentro da nossa vida, diante disso tudo. Se nós temos consciência dessa certeza. E para mim é sempre chocante, porque tipo assim, nós somos livros, irmão. Já pensaram nisso? Páginas lidas e que perdem a cor, desbotam. A gente não sabe. Eu estava brincando com o evangelista ali na semana passada, lembra? A gente estava falando, ele falou assim, eu vou morrer antes de você, brincando comigo. Eu falando com ele, você é egoísta, tu quer ir embora e deixar todo mundo aqui, quer ir pro céu. Claro que é uma brincadeira, mas isso também é uma verdade. A gente não sabe quando, como dizem por aí, que hora vai chegar a nossa senha. E a gente tem que ter a convicção. Tem que ter a convicção. Se a presença de Deus é tudo realmente pra gente. Se nessa confusão louca que a gente está vivendo, se existe realmente ainda alguma certeza. Ainda alguma certeza. Eu fico por muitas e muitas vezes pensando em como que pessoas têm dedicado suas vidas de forma integral ao Evangelho. Eu conheci alguns homens que me dá vergonha de andar perto deles. Me dá vergonha. Eu conheci alguns, Deus me deu essa felicidade. Conheci alguns que só de lembrar deles dá vontade de achar uma mesa e entrar embaixo. Porque são pessoas realmente que olharam para Deus e viram nele tudo que elas precisavam. E eu não sei, de coração aberto, se realmente eu já vi em Deus tudo que eu quero. E aí você fala assim, tu é doido? Não, sou cristão, irmão. Tenho convicção disso. Salve Jesus Cristo. Amo a Deus, com certeza. Tenho procurado me afastar do pecado e buscar a sua graça e a sua palavra, com certeza. Mas ainda é pouco. Porque a grandiosidade do reino de Deus, ele não tem limite em nossa vida e a gente deve se importar com isso, irmão. Não ter isso como uma coisa qualquer. Nós devemos dar valor a isso. Porque isso a gente vai poder perguntar para nós mesmos e poder responder. Ainda existe uma certeza. Apesar de tudo que eu vou passar, tudo que eu vou sofrer, tem uma certeza. Eu lembro da minha avózinha lá, que viveu a vida inteira com meu avô, e já há muitos anos ele falecido, ela teve que passar pela dificuldade de estar só, no sentido de fisicamente não estar com aquela pessoa que ela deu tudo na vida, largou o lugar onde morava, se afastou de parente, foi igual Abraão, sabia para onde que ia, mas não sabia, não tinha um endereço definido, tão seguro para estar, de repente no momento da vida, ela perde essa pessoa para o lugar que todos nós vamos, que é para o outro lado. E ela tem que viver o restante dos dias que Deus colocou para ela, querendo ou não querendo, sem essa pessoa. E é nessas coisas que eu penso. Até que ponto o Evangelho é central na nossa vida? Até que ponto ele é importante? Até que ponto eu estou disposto a receber afronta? Eu tenho muita dificuldade com isso. Meu sangue é fervido. Eu sempre lutei muito contra isso. Eu tenho muita dificuldade até hoje. Melhorei demais. Acho que minha esposa pode dizer, Melhorei, ela está dizendo que eu melhorei muito. Eu melhorei muito, irmão, muito. Eu sei do que eu estou falando, eu melhorei demais. Só que eu ainda não estou satisfeito. Eu sei que eu tenho que melhorar mais um pouquinho. São coisas que estão na nossa vida. Aí você fala assim, Fábio, mas tu veio aqui hoje o quê? Para chorar tua mágoa? Quem me dera eu chorasse minha mágoa todo dia, você puder chorar por mim. O que me importa não é se eu estou chorando a minha mágoa, e de fundo, irmãos, com todo o respeito que eu lhe devo, nem que você pense de mim. Mas o que me importa é se eu ainda posso dizer que tenho uma certeza. Eu quero saber se eu tenho essa certeza. Se eu tenho essa certeza de estar fazendo a coisa certa pelo Evangelho, a coisa certa pelo reino, no tempo certo, no lugar certo, da forma certa. E eu fico muito indignado quando eu vejo aí pessoas dizendo que pode ser de qualquer jeito, não importa. Não, eu estava há pouco tempo conversando, fiquei 1h30 conversando com um amigo meu, e ele falando assim, não, eu ainda... A gente conversando sobre algumas coisas difíceis que a gente tem enfrentado para viver o Evangelho hoje em dia, ele falando assim, não, mas eu sou esperançoso, para mim está tudo bem. Eu falei assim, rapaz, eu queria entender essa tua cabeça, porque como que se as coisas não estão bem, para você pode estar tudo bem. Ou seja, o que eu levo a pensar, me leva a pensar, é que você não se importa, é só isso. Mas não que as coisas estejam bem, você só não se importa. Então eu não quero ser assim. Salmo 61, L, 2 e 3, por favor. Além de podermos ter certeza, irmãos, da presença de Deus, isso tem que ser uma convicção para mim. Eu tenho que saber se eu estou andando com Ele como eu devo andar. Se a presença dEle é real, se ela é abrangente, se ela me alcança, se ela alcança aqueles que Deus quer botar no meu caminho, eu tenho que saber. Agora a gente vai ver um outro ponto muito importante que não podemos esquecer, por favor. 2 e 3, do 61 de Salmo. Pois tu tens
uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Amém. Davi tinha essa certeza de proteção. Das certezas que ele tinha, a certeza da proteção de Deus era uma coisa constante para Davi. Você percebe isso? Ele teve situações que ele podia ter matado Saul, por exemplo, e não o fez, porque ele sabia que ele não dependia do humor de Saul para estar vivo. Ele não dependia do humor de Saul, das coisas para viver e alcançar. Mas ele dependia pura e simplesmente da proteção de Deus. Temos essa convicção? Ou os nossos medos nos atormentam? Quem aqui, não fala para mim não, mas pensa aí dentro do seu cerebelo abençoado. Quem aqui já acordou de madrugada com medo da vida? Eu já, muitas vezes. Acordei à noite preocupado com o dia seguinte. O que vai ser? Para onde que eu vou? São nessas horas que essa certeza de proteção tem que ser forte em nossa vida. Aqui no versículo que nós lemos, no 12 do 2 Timóteo 3, esse versículo me chama muita atenção sempre quando eu leio. E também todos os que piamente, olha só o detalhe, piamente, piedosamente, a gente lembra, né, do pietismo, né? Piedosamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É estranho esse evangelho que não incomoda. É estranho uma vida cristã que não mexe com quem está do lado. É muito esquisito isso. É uma vida doente espiritualmente. Toda vida saudável em Cristo, ela causa impacto ao chegar. Ela causa impacto em quem está em torno. Ela incomoda o sistema estabelecido. Esse é outro ponto que a gente tem que saber. Será que eu tenho certeza que a minha existência, será que eu tenho certeza que eu tenho a proteção de Deus e a vida de Deus em mim a ponto de causar esse impacto? Ao ponto de fazer o evangelho frutificar, ao ponto de fazer o evangelho crescer, mexer com quem tem que mexer? Tem ou não tem? É a pergunta que a gente tem que fazer também nessa noite. E no 14, 13, mas os homens maus, olha só, duas classes de pessoas. Aquelas que sabem o que estão procurando, aquelas que têm a certeza do que estão fazendo em Cristo, e aquelas que estão como aquele que eu acabei de falar, aquelas que estão nem aí. Está tudo bonito, mas só para ela. Para Deus não está. Apartai de mim, maldito, pois hoje não conheço, não vos conheço. Né? Ou muitos vão ouvir isso. Né? Enganadores irão de mal a pior. Olha só. Enganando e sendo enganados. Será que conhecemos pessoas assim? Pessoas que enganam e são enganadas. Ou seja, enganam os outros, enganam eles mesmos. Vão enganando. Ah, eu sou e não é nada. Eu tenho, não tenho nada, mas penso que tenho. Aí eu digo, o evangelho é ou não é urgente para a vida de todos nós? Ah, mas eu sou crente há 30 anos. Não sei, isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Depende do teu nível espiritual, depende da vida que você tem com Deus, depende de que trajetória você está traçando. Pode ser bom, pode ser muito ruim. Pode ser muito ruim. Porque nada disso é atestado para nada. Quando a gente começa a pensar nas distorções que a gente vem vivendo, nessa convulsão social que a gente está vivendo, que está atingindo as pessoas estão loucas aí querendo fazer acontecer, as pessoas estão deixando de ser para querer ter, para querer mostrar alguma coisa. Seja isso a nível eclesiástico, qualquer nível, irmãos, financeiro, familiar. Não, nós devemos crescer em ser. Mas Paulo fala assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não é diferente daquilo que a gente tem ouvido? Olha o que Paulo fala. Vai lá para a Califórnia fazer um curso no colégio teológico. Vai lá para Westminster. Vai lá para o pentecostal do pentecostal. Vai lá para o reformado do reformado. Vai lá para o histórico do histórico do... Tem gente que se orgulha de se dizer que é isso, que é aquilo, né? Eu sou o reformado, orgulhoso reformado, pentecostal, sou da igreja tal, mas não é crente o suficiente. Não conhecer a Deus de forma suficiente. Não há nenhum problema em ser nada disso, irmão. Não há nenhum problema, e essas coisas são importantes. A história da igreja pentecostal no Brasil é muito profunda e importante, a história da igreja reformada. O movimento cristão é muito importante,
Só que tudo isso a gente tem que perceber que existe uma limitação na nossa realidade pessoal. Ele fala, permanece naquilo que aprendeste. Ele não manda Timóteo inovar todo dia, como a gente tem ouvido as pessoas a gente fazer. Não inova, porque isso dá certo. Aprende. Um dia eu vi um líder, infelizmente, falando assim, quando eu penso no que eu tenho que fazer, eu penso no líder tal, que aí eu penso, o que ele faria na minha situação? Gente, não é isso. O que ele faria na minha situação? Não é nada disso. Ele fala assim, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. É o básico que não é o básico, é o tudo. Sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Sábio pela salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Parece tão pouca coisa falando assim, né? Sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Tem pessoas que estão achando que isso é pouca coisa. A nossa fé em Cristo Jesus é tudo, irmão. É tudo. A nossa sabedoria que vem de Deus é tudo. Tudo, tudo, tudo. Não se compra isso. Não se transfere isso. Eu converso muito com pessoas, não que eu seja velho, que eu não sou, mas alguns mais novos do que eu, quando eu tenho oportunidade, eu falo assim, olha, por favor, preste atenção nas escolhas que você faz, porque a responsabilidade é sempre pessoal. Falo com meu filho isso, e com muitos outros eu falo, é sempre pessoal. Ninguém nunca vai crescer por ninguém, ninguém nunca vai conhecer a Deus por ninguém. Filipenses 4,19, Ellen, me ajuda aí, por favor. Dentro do meu raciocínio aqui, podemos ter certeza da provisão de Deus. Ou seja, nós hoje podemos ter certeza da presença de Deus. Temos essa certeza? Em segundo ponto, nós temos a certeza da proteção de Deus na nossa vida. Temos essa certeza. E em terceiro e último ponto, nós temos a certeza da provisão de Deus nessa guerra que estamos vivendo. Fome. Não se engane, irmãos. Tem muita gente passando fome nesse exato momento. E muitos que vão passar na semana que vem. As outras que virão. As outras que virão. Eu, graças a Deus, eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que Deus me socorreu e me socorre sempre. 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 Se eu parasse para falar aqui, sempre. Só nos últimos meses, né? Quantas vezes eu sentei assim? Só eu dizer que 2 anos e meio, né? Que a gente saiu lá, a gente trabalhava no mesmo shopping, eu e a Helen. Deus falou para mim sair do shopping, pedir demissão. Eu pedi. Ela, uma semana depois ou menos, né? Pediu demissão no trabalho dela também. Eu fui chamado de louco para baixo. Mas Deus falou com ela e Deus falou comigo. Agora eu pergunto para vocês nessa noite. Se eu não tivesse ouvido Deus e estivesse no shopping, nós dois juntos. Vocês sabem como é que estão funcionando os shopping, não sabe? A meia boca, né? Os shopping estão funcionando a meia boca. Se a gente estivesse lá, meu irmão, eu não sei, por ser eu não estaria nem empregado, eu acho. Não estaria nem trabalhando em lugar nenhum. Poderia ser mandado embora. Se não estivesse, estaria ganhando muito pouco. Muito menos do que eu precisaria. Ou seja, eu não sabia que o mundo ia virar de cabeça para baixo, mas Deus sabia. Eu não sabia que ia ter Covid, eu não sabia que ia morrer milhares como está morrendo, eu não sabia de nada disso, ninguém sabia, mas Deus sabia. E eu estava atento a Deus e o que Ele tinha para dizer para mim, e Ele me falou, vai embora daqui, sai. E eu obedeci. Quem em consciência normal pede demissão do trabalho? Então chama o trabalho. Quem, irmão? Na crise que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, no país que nós vivemos. E quem aconselha a mulher a fazer o mesmo e ela aceita? Doido de plantão. Não é isso. O fator é Deus. Leia aí, por favor. Olha quem é Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é rico demais, né, gente? Ele é rico em todos os sentidos. Ele é rico em todos os sentidos. Ele dá aquilo que a gente precisa e dá muito mais do que a gente precisa para a gente poder distribuir. É sempre assim. Mas a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar nisso.
Tem que acreditar. Porque a gente tem que acreditar. Como eu disse, vou repetir para fixar. Na presença de Deus. Temos que crer na presença de Deus. Nós temos que acreditar na proteção de Deus. E nós temos que acreditar na provisão de Deus. Ou seja, que Ele nos provê. Nós temos que acreditar nisso. Porque nós fomos chamados para isso. Deixa eu te falar uma coisa para você, se você esqueceu. Você é um ser estranho no mundo, meu irmão. A Bíblia nos chama de peregrinos. Sou um peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha buscar. Aqui só há tristeza, as lutas não têm fim, mas de Jesus a certeza, gozo será para mim. Mas de Jesus a certeza, gozo será para mim. Tem um hino que eu gosto muito, e eu nem consigo cantar esse hino. Mas eu vou tentar só um pedacinho, só para me terminar. Porque eu gosto da letra. Eu vou cantar só as primeiras frases, que eu nem lembro do resto. Mas não é pelo hino em si, mas é pelo que fala. O conteúdo. Que fala disso que a gente está falando aqui. Né? Pelo esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso desta presença todos os dias. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz meu coração arder. Só a sua presença me fará acender. E o pavio que fumega ele vai acender. Na sua presença faz o crente vencer. É isso aí. É só isso tudo. Essa é a grandeza do Evangelho, a loucura do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, e na verdade é a grandeza do Evangelho. Tem um monte de gente querendo trocar isso por um monte de coisa que não é nada, irmão. Nada. Mas a grandeza do Evangelho está em sabermos, termos certeza, convicção da presença de Deus, da proteção de Deus e da provisão de Deus. E assim a gente vai fechar com o último versículo. Leia, por favor, Hebreus 10, 22. Amém. Mas para isso tudo acontecer, cai aqui, ó, Hebreus 10, 22. Precisa disso aqui, ó, evangelista Leonardo. Se a gente não tiver, não dá certo. Não dá liga, irmão. Vamos. Purificado pelo sangue de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Só um instante. Aproximemos de Deus com um coração sincero. Até que ponto o nosso coração é sincero? Até que ponto ele é amplo, pleno da sinceridade que Deus exige, irmão? Olha, Deus exige. Eu fico muito incomodado quando eu faço qualquer coisa que não é aquilo que eu sei que eu tenho condição de fazer. Sabe por quê? Porque simplesmente ofende a Deus. Não tenho nenhuma dúvida disso, irmão. Quando a gente faz qualquer coisa que não é além daquilo que a gente pode fazer, nós estamos ofendendo a Deus. Lembra de Caim e Abel? Não foi dessa forma? Por que Deus se ofendeu com a oferta? Porque Ele deu de qualquer forma. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Amém. Ou seja, se aproximando com o coração íntegro, com fé, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós vamos ter a nossa consciência aspergida, ou seja, liberta, trabalhada pelo próprio Espírito Santo, renovada, transformada, para que possamos ter a certeza que ainda existe uma certeza, que nesse mundo louco existe uma certeza, que é a certeza da presença de Deus para todos aqueles que se aproximam com integridade e com fé. Amém? Que o Senhor, nosso Deus, possa nos continuar abençoando nessa noite. Agradeço a Deus, ao pastor Luiz Carlos e toda a igreja essa riquíssima oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mais uma noite aqui com os irmãos.